Olá a todos, meus irmãos, bom dia, que o Senhor vos abençoe, que nesta semana que se inicie, o Senhor possa fazer com que os seus passos, eles sejam guardados, que as suas palavras, elas sejam com sabedoria, que os seus pensamentos sejam iluminados pelo Senhor e que o Senhor abençoe a obra das tuas mãos e que a sua vida e a vida da sua família seja um testemunho para a glória do Senhor. Deus, Ele tem mostrado para nós na palavra dele que existe um poder no exemplo em que nós damos para as nossas famílias. O Senhor Jesus deixou registrado na palavra dele que o exemplo é uma manifestação do milagre do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele operou milagres extraordinários, mas existe algo que ele fez que você pode fazer. E quando você replica o que o Senhor Jesus faz, você atrai a bênção, porque ele fazia algo que o abençoava. E quando você repete, você replica o que ele faz, você abençoa a sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você. Muito prazer, sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Luiz. Que Deus te abençoe. Obrigado por me dar essa oportunidade de falar do Evangelho ao teu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para que sempre que o Senhor me der um direcionamento, você seja notificado pelo YouTube para que você possa participar desta bênção que o Senhor nos tem concedido. Amém? Aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 15, o Senhor Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele diz, porque eu vos dei o exemplo, que aquilo que eu fiz, eu quero que vocês façam. Isso é tão poderoso, porque você tem coisas que Jesus fez que nós não vamos poder fazer. Tem obras que ele fez que jamais homem algum vai conseguir fazer na face da terra. Jamais. Mas existem coisas que ele fez que nós podemos fazer. E quando replicamos o que ele fez, então atraímos a bênção do Senhor. Ele está falando do poder do exemplo. Se você é pai, se você é mãe, se você tem filhos, ainda mais filhos pequenos, saiba de uma coisa: Deus vai honrar o exemplo que você é dentro de casa. Deus vai honrar o exemplo que você é para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, no seu trabalho. Aonde você for, acredite que existe uma bênção que é liberada quando nós manifestamos o exemplo. Não é só chegarmos na igreja e orarmos e clamarmos. Por exemplo, nesse último domingo, nós estivemos juntos na igreja, nós oramos, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor. Mas o que nós aprendemos? Que quando manifestamos o exemplo, então atraímos a bênção do Senhor. Você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa que clama, você pode ser uma pessoa que dizima e que oferta em um ministério, mas se você não tem dado exemplo dentro de casa, esqueça as bênçãos do Senhor. Esqueça que o Senhor vai fazer algo por você só porque você clama. Ah, pastor, mas eu tenho clamado tanto. O seu exemplo dentro de casa chega mais forte ao trono de Deus, aos ouvidos de Deus, do que palavras em vão, do que palavras sem significado para Deus. O que Jesus fez aqui na ocasião, por ele ser da cultura judaica, ele então lavou os pés dos discípulos, mostrando ali porque não era hábito de pessoas importantes fazer isso, era só dos empregados. Jesus foi lá e fez. Ele disse, olha, eu estou fazendo isso para que vocês também façam, para que as pessoas entendam que quando nós damos o exemplo, isso é passado para frente. E na sua vida, na minha vida, o que nós aprendemos? Que
o exemplo de um pai, o exemplo de uma mãe molda o caráter de um filho, molda o caráter de uma filha. Você muda por completo a trajetória de um filho, de uma filha, se você tão somente der o exemplo que você precisa dar segundo a palavra do Senhor. Então não é apenas pedirmos para Ele fazer algo. Você pode estar pedindo para Deus fazer muitas coisas na sua vida. Você pode acompanhar pastores, pastoras, pregadores na internet e fazer pedidos de oração. Mas o exemplo que você está dando é o que vai fazer a diferença na terra e no céu. Por isso, esforce-se para ser um exemplo, mulher de Deus, para sua família. Esforce-se para ser um exemplo no seu casamento. Esforce-se para ser um exemplo, homem de Deus, na sua casa. Esforce-se para ser um exemplo para os seus filhos, no seu trabalho, aonde você for. Ainda que ninguém esteja, embora as pessoas vão ver, mas ainda que as pessoas finjam que o seu exemplo não está sendo suficiente, mas está sendo suficiente para Deus. Deus ama, guarde o que eu vou falar para vocês, Deus ama pessoas que dão bom exemplo. Seja um bom exemplo na sua igreja. Você, pastor que está me assistindo, seja um bom exemplo. Aquilo que você ensina para as pessoas, se esforce, coloque em prática, se esforce, mostre para as pessoas que o que você está ensinando é o que você crê e é o que você coloca em prática. Isso se aplica na família, se aplica no trabalho, se aplica nos negócios, se aplica aonde você for. E assim você atrai a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família. Que o Senhor abençoe muito a sua vida essa semana. Eu vou fazer uma oração por vocês antes de finalizarmos o vídeo. Deixa eu fazer um convite. Domingo que vem, às 9 da manhã, você que mora em Francisco Morato, na cidade de Francisco Morato ou cidades circunvizinhas, eu quero te convidar para vir participar conosco às 9 da manhã, num domingo aonde vamos viver a bênção do exemplo de Cristo. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo e aprendermos como sermos exemplo para as pessoas ao nosso redor. Isso vai te fazer mais bem do que para as pessoas. Vai fazer mais bem para você do que para as pessoas. Vai fazer bem para elas, mas vai fazer mais bem para você. Tá bom? Então tá feito o meu convite, que essa semana o Senhor te ilumine, o Senhor te guarde, o Senhor te prospere. Feche os seus olhos. Senhor, eu abençoo esta pessoa, eu abençoo a família, eu abençoo os negócios, eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo o lar desta pessoa, a saúde. Toca com o teu poder para livrar, para restaurar, para santificar e faz a tua obra nesta vida e nesta família, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre esta casa, eu profetizo sobre essa família, que o teu nome seja glorificado na vida de todos para a tua honra e tua glória. Assim nós abençoamos essa semana e que seja um tempo da manifestação da bênção e da direção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus, e até mais.